Bom dia, boa tarde, boa noite, boas-vindas ao Leadercast Business. Em parceria com a Andavi, Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários, ouvimos diversas vozes do agronegócio durante o Congresso Andavi de 2024. Neste episódio temos Caio Carvalho, presidente da ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio. Caio está no agro desde os anos 70 e acompanhou toda a transformação que fez do Brasil uma potência mundial na produção de alimentos. Falamos um pouco da história e dos desafios contemporâneos. Muito bem, mais um Leadercast diretamente do nosso stand de podcasts aqui do Congresso Andavi. Fui convidado para fazer o Leadercast aqui, conversando com pessoas especiais. Aliás, eu pego a turma fresquinha, o cara sai quentinho da palestra, vem para cá e a gente troca uma ideia interessante aqui sobre o mundo do agro, né? São 3 perguntas que eu começo a nossa conversa, as únicas que você não pode errar. O resto você pode chutar à vontade. Essas 3, fica nelas, por favor. Seu nome, sua idade e o que você faz? Eu sou Luiz Carlos Correia Carvalho, tenho 72 anos, sou presidente da Associação Brasileira do Agronegócio e tenho a opção de outros CAPs, pertenço a conselhos de empresas, sou conselheiro da Única, que é a União da Agroindústria Canaveira do Estado de São Paulo. Enfim, Caio Carvalho. Caio Carvalho é meu nickname, meu apelido. Quanto tempo você está no agro? Olha, nasceu nele. A verdade é que é desde que eu nasci, que eu estou metido nisso com todo mundo. Aprendi com grandes mestres e, graças a Deus, fico à vontade. Você foi ou é produtor de alguma forma? A nossa família, sim, em Piracicaba, em Piraju, em cana, soja, milho, trigo e pecuária. Você fez uma palestra agora aqui, né? Bateu um papo. Fizemos uma mesa para debater como é que as coisas estão, como é que o Brasil vai se compor, como é que é, etc. O pessoal, quando me disse que você via, botou um subtítulo aqui, que era o seguinte: Agenda Positiva do Agro. Então, vamos lá, vamos trocar uma ideia a respeito aqui. Eu bati um papo com o Aldo Rebelo, com o Roberto Rodrigues, com a Suemi, com várias pessoas, e todos têm essa visão, e eu acho que não podia ser diferente, né? Muito positiva, e a gente já tá cansado de ouvir o agro, segura o PIB, etc e tal. É dar uma volta aqui dentro pra você ficar enlouquecido, porque o tamanho que esse evento alcançou e a quantidade de empresas aqui dentro é de cair o queixo, né? Quanto tempo você falou que você tá no agro? 40? Eu tô desde 73. Então você assistiu isso acontecer? Porque em 73 os caras estavam desmatando o Mato Grosso e brigando com onça. Com correntão. E você... E você assistiu essa evolução toda acontecer. E eu vou repetir para você a mesma pergunta que eu fiz para o Roberto Rodrigues ontem, né? Qual foi o momento que virou a chave e que, de repente, a agricultura abraçou o desafio de se transformar em agronegócio aqui no Brasil? Você estava lá? Sem dúvida. Eu era estudante de agronomia nessa época. Então foi muito rico para a minha vida. Foi quando nós descobrimos, entre os anos 60 e 70, que nós éramos importadores de tudo, que nós éramos dependentes de tudo. Nos anos 70 veio o choque do petróleo, nós percebemos que tínhamos que... tudo que se exportava mal dava para pagar a importação de petróleo. Sim. Ou seja, alguma coisa tinha que ser feita. Naquela época ainda se dizia que o cerrado não tinha valor nenhum, que era uma coisa que nós íamos carregar a vida toda. Terra ruim, né? Terra ruim, ambiente de produção que não seria viável economicamente. E aí a gente começa então, e eu vivi isso me dá muito prazer. A gente viu a virada de chave, sua posição é muito boa, a virada de chave para a tecnologia tropical. Foi quando o Brasil se desprega do resto do mundo, fazendo o desenvolvimento da sua tecnologia, não simplesmente adaptando aquilo que vinha do hemisfério norte. Essa é a minha curiosidade, que eu ia te perguntar. Quer dizer, saiu uma comitiva daqui para aprender como fazer no outro lugar? Porque eu imagino que devem ter ido ver o que funcionava. Saiu sim. E descobriram que no Brasil aquilo lá não dava, né? Alisson Paulinelli, esse é o grande momento dele, né? Vamos dizer assim, no governo Geisel. Sim. Foi um momento no qual nós pegamos formandos das universidades todas e foram fazer treinamento especial em Estados Unidos, Europa, no mundo temperado, para um olhar tropical. Sim. Isso foi a virada de chave. Eu me lembro, eu vi uma entrevista do Alisson, ele contando que a
a primeira atividade deles foi essa. Vamos mandar cabeças brasileiras para olhar lá fora, voltar para casa com a tarefa para ser cumprida. Isso fez completa diferença em todas as cadeias produtivas, seja em alimentos, seja em fibra, seja em bioenergia, inclusive, na época. Vamos dizer assim, a gente tinha não só o lado do alimento, mas tinha o estudo do açúcar e do álcool, que fez a mesma coisa na época. Então a gente realmente iniciou essa grande revolução verde. Tem essa origem. Foi quando eu estou me formando. Da minha turma, muitos foram para a Embrapa, para essa aventura, vamos dizer assim. Você se forma em quê? Eu sou engenheiro agrônomo pela Exalc, formado na turma de 73. Exalc é o templo, né? Então veja, mas era o coração do início do processo de mudança. Sim. Que eu tenho um prazer enorme de ter participado dela. Sim. E aí, vamos dizer assim, a gente começa a ver uma coisa inacreditável. O Brasil hoje, gente, é impressionante. Hoje o Brasil tem um crescimento de produtividade total de fatores de 3,3% ao ano. O mundo não cresce 1%. Sim. Mal cresce 1%. O Brasil dentro. Sim. E o Brasil sozinho cresce mais do que 3 vezes. E é interessante a correlação. A nossa fotossíntese é 3 vezes superior àquela que tem no hemisfério norte. E a gente tem um crescimento de produtividade 3 vezes maior do que aquela que eles fazem. A gente tem capacidade aqui. É uma coisa. Eu fui fazer palestras lá foi um dia de campo das sementes Oilema, se eu não me engano, lá em Luiz Fernando Magalhães, a Bahia, né? E eu tô ali conversando e de repente a gente foi almoçar e dentro do carro da pessoa que estava comigo, ele planta e estava fazendo a colheita. A máquina dele estava colhendo e ele estava com no celular dele a imagem do volume que a máquina estava colhendo e ele virou para mim e falou: dá uma olhada. E naquele momento estava batendo recorde de saca e era uma coisa absurda. Eu não sei os números, tá? Mas era um abuso. Era 100 sacas, um negócio que normalmente dá 13, 14, 15. Ele falou: olha o que tá acontecendo aqui agora. E a gente olhando, virou o número e ele bateu o recorde ali. Na Bahia, cara. Mas é interessante a sua imagem, porque você tá dizendo que aquela mão que nos anos 60 carregava a enxada, hoje carrega um celular. Segurando, se conectado. Essa é a fotografia da mudança extraordinária que aconteceu no agronegócio brasileiro. Eu fiz o circuito da ProSoja. Fiquei 21 dias palestrando em todo o interior e aproveitei para tirar a barriga da miséria. Eu não sou do agro, cara. Eu sou urbano. O que eu conhecia do agro é o que eu compro na gôndola do supermercado, né? E nunca me conformei de ouvir no urbano pessoas falando abobrinha com relação ao agro, né? E aproveitei essa minha viagem para lá para conversar com os caras. E eles foram me dando um detalhamento. Me contaram uma vez uma história, Caio, que eu fiquei... Cara, como é que pode, né? E foi aí que eu entendi a dimensão. Eles me contando que houve um período em que a pulverização por avião era no piloto, no olho do piloto. O cara botava o avião, e vinha, então ele ia passando, fazendo as faixas ali. Era a competência dele. Do piloto, né? E eles falavam o seguinte: o que acontecia? O piloto ia na competência dele e quando ele jogava, ele pulverizava uma faixa. Quando ele fazia a faixa da volta, havia uma sobreposição. Exatamente. Caía onde já tinha caído. Que era uma faixinha que implicava em 2 milhões de reais a mais no final, porque foi um pouco a mais. E ele falou: agora é GPS. E o GPS faz com que caia uma do lado da outra. Então, nessa brincadeirinha, 2 milhões são economizados ali, né? E aí foi que eu entendi a proporção. Quando você fala em agro, você dá uma tossida, é 2 milhões. Eu quero comprar uma máquina. Quanto custa a máquina? É 2 milhões. Não, e lembrando que o risco é todo do agricultor. Sim. Então, o agricultor tem essa característica, quer dizer, ele é o cara que acorda de manhã, coloca as sementinhas, cobre o solo, no suco que ele fez, cobre o solo e acredita, ele tem fé que vai chover, vai germinar, vai brotar, quer dizer, essa é a história, né? E quando você fala do avião, é a mesma coisa com o trator, o cara que passava em cima da linha e criava uma compactação que baixava a produtividade. Isso tudo é uma coisa. Então, quando eu converso com europeus ou japoneses e eles perguntam sobre tecnologia que a gente tem, que hoje você tem tudo com GPS e é claro que... Drones agora, é com drone, né? Drone aplicando baixinho, sem deriva, ou seja, reduzindo máquinas que têm sensores que apenas aplicam
o inseticida, o herbicida, no momento adequado, na hora adequada, portanto, uma redução enorme na quantidade colocada por hectare, com uma eficiência muito maior, um impacto ambiental muito melhor. Então, isso tudo acontece a cada dia. Tem muita gente ouvindo a gente aqui que não é do ramo, tá? Então, quando você fala essas coisas, pessoal, eu tenho um patrocinador de um dos podcasts meus, que é a Sinapse Soluções, lá do Mato Grosso, né? E eles criaram um sistema de automatização de silos. E o cara foi contar para mim o que ele faz ali. Mas, como é que você faz? Monta um sistema aqui onde cria uma sala de controle onde a pessoa está vendo todos os silos e o nosso sistema aqui, ele mede o grau de umidade que está a 1,5 metro, a 2 metros, a 3 metros dentro do silo. De forma que ele pode acionar um controle para fazer com que todos os grãos que estão no silo sejam controlados dentro do silo. Isso dá um... Eu falei, cara, mas até onde vai chegar? Ele falou, as contas são todas feitas na segunda casa depois da vírgula. Falei com o pessoal da pecuária, é na segunda casa depois da vírgula. Quer dizer, é um nível de precisão que, quando você estava nos anos 70 lá, isso era impensável. Não, é inimaginável. É. Hoje um trator, uma colhedeira, o que tem de inteligência artificial, o que tem de informação arrecadada à disposição do agricultor, é incrível, e a gente já começa a viver uma nova fase de problemas, tipo o preparo desses recursos humanos para poderem aproveitar a tecnologia que está lá. Sim. Era isso que eu ia te perguntar, quer dizer, você olhando hoje, você imagina que loucura. Imagina que você dormindo em 1970, acorda hoje. E vê um cara oferecendo curso de piloto de drone. Eu visitei alguns laboratórios lá no meio do Mato Grosso, que eram coisas assim do arco da velha, né? É uma tecnologia fabulosa, mas que exige um outro tipo de mão de obra, né? E acho que você viveu muito isso, quer dizer, é muito menos a mão na enxada e muito mais o aprender a aproveitar essa tecnologia toda aqui, né? E só para aproveitar esse seu comentário, o que impressiona eram, vamos dizer assim, alguns preconceitos ou alguns conceitos que com o tempo foram mudando com a tecnologia. Então, hoje a gente fala, vamos dizer assim, de um processo produtivo de uso intensivo do solo. Deixa eu deixar mais claro para quem não... O Brasil, na década de 60, como eu dizia, década de 70, década de 60, 70, começa o processo de mudança. O Brasil produzia uma vez por ano, como produzia o Reino Unido, ou a Alemanha, né, ou Estados Unidos. Hoje a gente produz 3 vezes, pelo menos. 3 safras. Na mesma área. Portanto, o que a gente fez? A gente passou a fazer o uso muito mais intensivo do solo. Quando você conversa com os europeus que fizeram o Green Deal e que querem regrar o mundo com base na vida deles, eles não têm ideia do que é o mundo tropical. Então, eles vêm nos criticar, por exemplo, que a gente faz um uso intensivo de produtos químicos, etc, etc. Eles não têm ideia que, vamos dizer assim, a nossa pegada de carbono e o índice de uso de produtos químicos por hectare é muito menor que a deles. Sim. Por quê? Porque a gente faz justamente uma produtividade muito maior, a mesma área usada várias vezes com produtividade muito alta. Isso faz do Brasil um campeão absurdo de emissões mais baixas e de uso por hectare colhido muito menor, por exemplo, do que o Japão em uso de produtos químicos, né? Por outro lado, o crescimento tecnológico de biológicos, o uso de biológicos, começa a trazer de volta para os solos tropicais nossos uma vida bacteriana, de fungos, etc., que ele tinha antes, quando ainda haviam as florestas naquela época. Sim. Isso retorna para o solo, que ganha produtividade e, portanto, esse uso intensivo só faz melhorar essa biodinâmica e essa produtividade. Por isso explica o porquê o Brasil cresce 3 vezes mais que os outros por ano. Sim. Então, isso tudo que a gente chama de poupa-terra deveria dar uma medalha de ouro ao Brasil. Isso é boa. Poupa-terra é bom. Poupa-terra. Ou seja, como eu produzo muito mais na mesma área várias vezes ao ano, eu não estou crescendo horizontalmente, eu estou crescendo verticalmente. Eu estou poupando
Eu vi o gráfico do pessoal da pecuária, que é impressionante, mostrando o volume de terra ocupada contra a produtividade. É impressionante o gráfico. O apelido é Poupa Terra. Poupa Terra. O que caracteriza o negócio brasileiro. Sim. E aí o europeu tem muita dificuldade e confunde um pouco o entendimento, que não é tão difícil assim, aqui entre nós, Sim, com o interesse de protecionismo, né? Enfim, aí já a gente começa a entrar numa outra seara. Sério, que em todas as conversas aqui tá muito claro. Tem um momento que vai bater na política. Nós vamos bater na política e aí é muito complicado, né? Me fala uma coisa, você que tem essa visão privilegiada de ter assistido isso tudo acontecer, né? A que se deve essa expansão que o Brasil tem aí? Eu diria o seguinte, é pela engenhosidade do brasileiro, deve ter um pouco ali. Mas alguém, em algum momento, decidiu botar dinheiro em levar a molecada lá para fora, em construir uma Embrapa, em investir na Embrapa, né? Sem dúvida. Essa visão estratégica que parece que em algum momento ela se perdeu, né? Mas o agro parece que trouxe para si e falou, deixa comigo que eu resolvo, né? É muito, muito rico o que você está colocando na mesa, porque a gente sofre hoje em dia, e é incrível, uma coisa que não diminui, aumenta, um problema ideológico. Sim. Então, se alguém está me ouvindo e eu disser que isso que a gente está falando, Paulinelli, Domínio do Cerrado, isso aconteceu no período militar no Brasil. E isso provavelmente vai ser visto por alguns mais excitados ideologicamente, que isso é um absurdo. Não, isso não é absurdo, isso é real. Eu chamo de derrubar o disjuntor. Tem termos que quando você fala, cai o disjuntor. Você falou período militar, caiu o disjuntor. Não move nada de bom dali. E a verdade é que todos somos brasileiros. Sim. E aquele período foi muito rico em investimento. Por exemplo, foi graças à estabilidade que o Brasil mostrava na época que os japoneses colocaram um caminhão de dinheiro no Cerrado. Então havia um programa Brasil-Japão para isso. Como agora está tendo um programa em que está vindo o Japão também, mas também a Arábia Saudita e outros, para vamos dizer assim, trabalhar solos, regenerá-los, e o segundo estudo é mais de 40 milhões de hectares. A Embrapa já mapeou que desses 40, 28 milhões são de alta qualidade para produção de grãos. Ou seja, nós estamos falando que o Brasil simplesmente dobra a possibilidade de produção sem desmatamento, simplesmente recuperando solos. É outra fase da vida. Posso usar minha ignorância aqui? Deixa eu usar minha ignorância aqui. Quando a gente olha para o histórico todo, ficou claro para mim uma coisa. Primeiro momento, o governo incentiva para que o pessoal venha lá do sul e ocupe espaço, desmate e fala o seguinte, se você derrubar a floresta, ocupar aquele espaço, eu te dou o título. Como uma forma de você proteger. Senão alguém entraria e pegaria tudo lá. Então, no primeiro momento, derruba tudo. O que acontece? Madeira. Vou vender madeira. Vendo madeira. Muito bem. Derrubei. O que eu vou fazer? Vou plantar alguma coisa. Ou vou trazer gado, né? E a impressão que se tem é que é um processo de destruição da terra até virar o deserto. É isso que se fala aí fora, né? Até virar o deserto. E que você está dizendo para mim que não é nada disso, cara. Tem um processo de tira a madeira, comercializa a madeira, depois pega essa terra, trata essa terra, vai plantar alguma coisa, depois traz o boi e etc e tal. Ela não vai virar deserto, porque aí vai vir uma ideia como essa e fala, vamos regenerar isso aqui. Exatamente. E começar a plantar outra vez. Quer dizer, é assim o processo. É muito interessante, é um processo que tem vários economistas famosos que defendiam isso. É uma coisa schumpeteriana que se diz. Sim. Ou seja, você faz uma mudança radical. Sim. E ao mesmo tempo significa jogar fora o que você conhecia, voltar para uma coisa completamente nova e ter ganhos muito fortes. A destruição criativa do Schumpeter, isso aí. Então, isso aconteceu, isso continua a acontecer, a inteligência artificial tá aí para dizer isso, mostrar isso pra gente. Uhum. E mostra coisas do Brasil que tem a ver, aproveitar seu comentário anterior, que a mão de quem, como é que é isso? Tem um quê de Brasil nisso que a gente tem que ter muito orgulho. O que é que explica uma Embraer? Sim. Né? Quer dizer, num mundo de grandes empresas de aviação, surge uma Embraer que já está com um carro que voa em protótipo. Ou seja, isso é uma coisa da genialidade latina dessa coisa brasileira. Uhum. Então, a agricultura no Brasil, ela de fato é o carro-chefe, é quem comanda, de algum modo, o azul que a gente tem conseguido na balança comercial brasileira. Uhum. E eu queria dizer isso, quer dizer, ela se fez com base em ciência e não em protecionismo.
outros setores da economia brasileira que quiseram se impor, não só com a ciência, mas com muito protecionismo, não conseguiram o êxito da agricultura. Por isso que hoje se ouve falar muito nisso. Quer dizer, se outros setores da economia seguissem essa lógica que foi o enfrentamento, com base em ciência e correndo os riscos, esse é o caminho que me parece que deve ser o caminho dessa nova bioeconomia que está aí na nossa frente. Vou fazer uma provocação para ti, posso? Claro. O agro tem essa posição, a gente tá vendo aqui, olhando em volta, cara, essa máquina é o que mantém o PIB do Brasil no azul. O dia que ele der uma tossida, nós estamos ferrados, né? Por que ele apanha tanto? É muito interessante. Essa é uma pergunta que está na cabeça de todas as pessoas sempre. E é um dos motivos do que nós da BAG estamos trabalhando muito forte com isso. Há uma característica interessante da história brasileira que guardou uma relação entre a larga escala, a escravidão, uma imagem, digamos assim, A fazenda e senzala. de trabalho obrigatório, não remunerado. E isso, de alguma forma, veio na corrida do tempo com a questão ideológica que caminhou junto. O Brasil foi muito massificado e sofreu muito com isso. Se nós olharmos o período todo que veio com a ditadura de Getúlio Vargas, se você olhar só sobre o foco de ditadura e do massacre da democracia, é um olhar. Se você olhar toda a evolução que houve na área de bens de capital, na área de industrialização, foi desse período também. Aí você passa um período democrático, recuperamos isso, entramos de novo numa discussão ideológica muito forte, acaba vindo de novo o que mostra a fragilidade da democracia, o que é sempre um aviso importante para nós. Vem de novo um período militar, né, vamos dizer assim, autocrata, que você pode olhar por esse ângulo e dizer que nada aconteceu nesse período, ou pode olhar para uma porção de coisas como essa que nós estamos falando, da agricultura. Se você olhar para esse período todo, sempre nesses momentos a agricultura brasileira veio crescendo, num crescente positivo, e há uma correlação, politicamente falando, negativa entre esses momentos e a história do agro não ter arrefecido. E pelo contrário, de ter crescido, sempre crescendo, e vai continuar crescendo. Se você não dissocia as coisas, você cria essa imagem, vamos dizer assim, ou cria uma correlação, como o próprio presidente da República hoje diz. Não, o agro é isso ou é aquilo, o agro é fascista, o agro é... Coisas cretinas desse nível ainda estão muito relacionadas a quem não vive, ou quem não estuda e não conhece a realidade profunda do Brasil. O Brasil é feito por brasileiros que sem dúvida alguma, trabalharam em momentos os mais diversos. Uma característica comum da agricultura, independente desses fatores que explicam, na minha visão, isso que você perguntou, é que sempre o risco produzir em agricultura sempre foi do agricultor. Esse é um ponto. A agricultura é uma indústria a céu aberto. Porque quando você fala de risco, você está falando o seguinte: ele vai lutar contra a chuva, contra a seca, contra o gafanhoto, e contra a onça, contra o índio, contra uma legislação ambiental maluca. Quer dizer, populismo, protecionismo. Tem muita coisa para brigar aí, né? Eu me lembro que quando eu fiz, numa das minhas passagens, eu estava andando que essa é outra característica. Um dia eu tenho 4 podcasts. E um dia eu descobri que eu tenho uma audiência gigante no agro. Eu falava, por que a pessoa me escuta se eu não sou do agro, né? Pô, lugar onde mais tempo as pessoas ficam dentro do automóvel é no agro, porque qualquer coisinha está a 350 quilômetros de distância, né? 400 quilômetros, né? Então o pessoal está rodando. E eu, nessas caminhadas por lá, eu fui visitar uma fazenda. Isso também me ajudou a virar a chave, tá? Fui visitar uma fazenda pequena ou média. Eu não sei se o número que eu vou te dar aqui é representativo ou não, mas estava lá o dono da fazenda, um filho dele, e a gente conversando, ele perguntou, quanto é o teu faturamento no ano? Eu faço 10 milhões de reais no ano. Eu não sei que tamanho é isso. Para o grande agro é nada, mas para uma família é um bom número, né? Cara, 10 milhões? Porra, quanta grana na minha cabeça, já veio a ideia da elite e tudo. E aí, na hora que a gente saiu, a gente começou a fazer a conta no carro. São 2 famílias. Ele e o filho. Quando a gente foi dividir e foi colocando, no final das contas, os 2 recebiam o equivalente
ao gerente de uma média pequena empresa aqui na cidade de São Paulo. É isso mesmo. É. Boa. Então, não tem essa história de que o pouco é 10 milhões, a elite ruralista, não sei o quê. Tem toda uma narrativa cuidadosamente construída Muito cuidadosamente. que tem que ser torpedeada e não tem como ganhar desses caras no grito. Você não consegue brigar com uma escola de samba na Sapucaí, mostrando a ala do agronegócio com matando, com fantasia de veneno, né? Não dá pra brigar, isso é cultural, cara. Por outro lado, veja como é maluco isso, de que é 8 ou 80, o Brasil tem isso. Na própria Sapucaí, a BASF apoiou uma escola de samba sobre o agro positivo e ganhou o carnaval daquele ano. Sim. Então é isso é Brasil. É uma luta de narrativas. É uma luta de narrativas. E é essa luta que eu estava dizendo a você, que a gente quer empreender, está empreendendo, para não ser campanhas curtas que se são esquecidas, Sim. mas uma campanha constante, não apenas criando características internas e uma comunicação interna com histórias nossas. A gente quer, inclusive, entrar na dramaturgia, estão buscando esses contatos todos para fazer a história, digamos assim, do domínio do Centro-Oeste brasileiro. Sim. Estamos escolhendo quem vai ser o Kevin Costner brasileiro. Pô, aí dá pra contar histórias do Arco da Velha. Mas junto com a história vem toda a Revolução Verde. Isso que eu quero dizer. Essa coisa de narrativas do Brasil, que depois vão para o exterior em inglês, em chinês, para de fato a gente começar a mudar essa narrativa. Eu, durante essa minha turnê lá pelo Circuito ProSoja, eu acabei criando um negócio muito interessante, que cada cidade que eu chegava, eu tinha o dia inteiro para ficar na cidade, visitar alguma coisa, à noite tinha o evento, né? E eu sentava no hotel e escrevia um tremendo post a respeito do lugar que eu estava. Muito bem. Cheguei aqui em Primavera do Leste. Estou aqui, né? O que tem aqui? A história da cidade é assim, papapá. Tem uma coisa característica aqui que é o índio. Vamos falar da causa do índio? E aí eu pesquisava e contava histórias, né? Acabei criando uma página no Facebook chamada Luciano Pires do Circuito da ProSoja, onde cada post conta essa história toda. E trombei com histórias ali do Arco da Velha, cara. De revoluções acontecendo ali, de grupos guerreando, guerra entre dois grupos ali. Você fala, cara, como é que ninguém sabe disso? Então tem uma riqueza histórica naquela região, que é um negócio... E isso eu tô falando do Mato Grosso. Se você vai para Mato Grosso do Sul, você vai para Goiás, você vai para o Pará, tem histórias maravilhosas. Mas não deve nada a isso que a gente paga uma fortuna para assistir. Você falou do Kevin Costner, isso ele pode muito bem. Então eu tenho muita esperança que num prazo de 3, 4 anos a gente já deu um salto nisso. Sim. E que isso, vamos dizer assim, de fato comece a trabalhar a cabeça das pessoas. Todos nós estamos tão preocupados com isso. Estou saindo agora de uma apresentação escolar, quer dizer, da luta que a gente faz contra a ideologia nas escolas primárias, das crianças recebendo ideologias e relatos e narrativas contra o agro, ou contrárias à realidade. A Letícia estava lá contigo? A Letícia estava lá. De olho no material escolar, né? Assim como a Mônica Bergamassi, da Baga de Ribeirão Preto. Eu montei uma série de lives, eu fiz alguns podcasts e acabei criando uma palestra chamada Comunica Agro, é o nome dela. Sei. Onde eu me coloquei na posição de um cara da cidade que não se conforma com essa narrativa torta do agro e falou, não, eu vou contar a história certa, né? E ali eu conto o que está acontecendo, mostro que é um problema cultural, não é uma luta de competência técnica, ela é cultural, portanto é uma luta de narrativas. E no final eu falo, bom, o que poderia acontecer aqui, né? E aconteceram duas coisas interessantes ali. Eu usei como exemplo, lembra aquela campanha do leite nos Estados Unidos? Que os produtores de leite, de repente, percebem que está caindo a quantidade de leite sendo bebido porque os refrigerantes estão ganhando. Temos que fazer alguma coisa. E a cadeia todinha se junta, eles criam uma entidade que prepara uma campanha maravilhosa, que ainda apareceu todo mundo com bigorquinho de leite, né? A ponto do ganhador das 500 milhas lá de Indianápolis, ele toma leite, né? Faz um banho de leite ali, né? E aquilo foi um sucesso brutal, aconteceu ali. Eu uso aquele exemplo e falo, vem cá, cara, o que falta para acontecer algo assim no Brasil, né? E a conclusão que eu chego é que não há a entidade capaz de juntar todos os elos da cadeia, porque esses elos eles estão cada um cuidando de si.
É isso que a BAG, Isso que eu ia lhe perguntar. que é a Associação Brasileira do Agronegócio, Sim, a gente trabalha, o nosso trabalho são as cadeias produtivas. sim, Então, os elos das cadeias. sim. Então, a gente está presente em todos os E eles são desiguais Muito, nesse esforço. Então, de muito. quem é a obrigação de mostrar para o mercado que o veneno não é esse veneno, que não é assim, que não tem gente matando abelha porque quer matar abelha? De quem é a responsabilidade por isso? A gente assume, como a BAG, já há muito tempo, o que a gente chama da visão transversal do agro, questões que são comuns a todos. Sim. Agora, vamos dizer assim, o lado específico do café, ou da cana, ou do algodão é deles. Sim, Mas a visão das políticas públicas, da questão transversal, é um papel da BAG. sim. E como é que vocês estão fazendo isso? A gente já faz isso há muito tempo, nós temos todos os nossos associados, os mais variados, desde os modelos, máquinas, chegando a Cargill e outros na área de comercialização na ponta, passando pelas empresas agrícolas, industriais, a agroindústria, a bioenergia, todos eles estão representados. Sim. E em todos eles a gente participa ativamente, não só em políticas públicas, apoiando o IPA, a gente participa ativamente, a Frente Parlamentar do Agro. Então, esse é o nosso trabalho do dia a dia, né? Então a gente colocou como meta importante nossa agora, e esse trabalho está sendo feito. Nós trouxemos algumas pessoas muito relevantes. Um dos grandes que a gente trouxe agora como consultor, está nos ajudando muito, é o Roberto Azevedo, que é ex-diretor-geral da OMC. Então tem experiência negocial e a gente precisa disso para poder realmente atuar nesse mundo fragmentado, que é um mundo vamos dizer assim, dos blocos, os mais diferentes, que o Brasil tem que se posicionar em relação a esses blocos. Aliás, o Brasil anda meio cheio de dúvidas e coisas que não devia ter, mas de qualquer modo a gente quer atuar nisso ativamente, para justamente a gente poder chegar em narrativas coesas, né? Com coesão interna. Tem uma palavra mágica nisso, que é integração. Sim. A integração público-privada é essencial, além da integração de culturas, como a integração lavoura, pecuária, floresta, a integração de culturas que não se fazia antes. Isso tudo é a grande revolução, é nisso tudo que a gente opera. Me ajuda? Me ajuda? Claro. Eu sou um influencer. Eu tenho 4 podcasts. 5 milhões de downloads no ano passado, né? Ou seja, eu tenho um canal conversando com um monte de gente, né? Se eu for no pessoal De Olho do Material Escolar, eles me dirigem para um site e até uma biblioteca. Tem uma biblioteca do agro ali, né? E ali eu consigo me abastecer de muita informação que eu posso usar no meu dia a dia aqui, né? Vocês estão criando alguma coisa assim? Que me dê armas para eu poder combater a narrativa torta que está aí? Esse é o trabalho. A gente está... São 2 pessoas-chave que a gente tem lá, que é o Marcos Amazonas e o Juliano, que é nosso, a quem, vamos dizer assim, está esse planejamento, essa condução, esse preparo de tudo, para que a gente possa justamente integrar com gente como você, que está aí à frente desse grande movimento, para facilitar a vida de todo mundo e levar as mensagens corretas. Essa é a ideia. É legal. Caio, vamos partir para o encerramento? Claro. Eu sempre termino aqui com uma visão de futuro, né? E eu tenho visto o seguinte, todo mundo que vem falar comigo aqui vem entusiasmado. Eu não peguei ninguém aqui, mesmo quando era um problema para ser tratado, né? A gente ia falar de um problema sério, nunca vi ali não, tem um problema, nós vamos resolver. Então eu até brinquei com a Suemi, né? Falei para ela, Suemi, eu quando tô mal, tô triste, tô aqui na capital, com aquela nuvem negra na minha cabeça, com a imprensa transformando a minha vida no inferno, me enchendo de medo, eu cato o avião, vou pro Mato Grosso, tomo minha vacina e volto pra cá. Vou passear ali, conversar com as pessoas de lá, todo mundo tem problema, mas ali é aquela, cara, tem problema, vamos resolver, cara. Se a gente não der por aqui, nós saímos da frente e a gente faz, né? Então, esse espírito, o Brasil precisa demais, nesse momento aqui, desse espírito, né? O que você tem para contar para nós aí, a tua visão em termos de futuro, tá? O que vem pela frente? Se você pensar que anteontem o mundo devia ter acabado, você viu, a bolsa caiu lá, e a história é que acabou o mundo, cara, dólar a R$6. Cara, peraí, calma, sem histeria, né? Qual é a tua recomendação? Eu acho o primeiro ponto importante da escolha, ou se o Brasil foi escolhido, ou se foi a escolha dele, a escolha de ser um país do agro é uma escolha que era muito criticada no século XX pelo pessoal de esquerda ou por muitos governantes que diziam que como é que pode um país pensar que tem futuro se ele é um simples exportador de commodities agrícolas, né? Isso estou falando do século XX.
Quando você vira na virada do século XXI, quando o mundo percebe e começa um processo de mudanças, e percebe e olha e define que a bioeconomia é a grande economia que o mundo terá daqui para frente, os olhos olham para o Brasil e falam, puxa, aquele país que era um país exportador de commodity, bio. sim. Opa, o que aconteceu? Virou. Quer dizer, o Brasil vira protagonista, o Brasil é o país. Tem uma série de problemas que nós sabemos, fragilidades em logística, não tem seguro rural, e por aí vai uma série de, vamos dizer assim, uma relação política é um país muito mais governo do que Estado. Então, você tem que ter uma preocupação de Estado, não de governo. O governo passa. E mesmo assim tá pau a pau com o Kevin Costner, né? Pau a pau com o Kevin Costner. O que eu quero dizer é que eu só tenho animação, e isso explica até a animação de todo mundo que opera no agro, porque o futuro é o agro, nas mais variadas formas. Não é apenas, digamos assim, a calça jeans de algodão, vamos dizer assim, ou a comida no prato, mas tudo aquilo que for derivado de produtos ou subprodutos ou de dejetos, que hoje são dejetos, vão se tornar produtos essenciais para o desenvolvimento. E então eu vejo que o Brasil é muito rico, o seu grande ativo são os recursos naturais. Não é o seu grande ativo os recursos financeiros, não é o grande ativo, mas esse ativo virá ao país. Sim. Pela capacidade de produzir a custos baixos, de alimentar a população, de fazer a transição energética, de ser top do ponto de vista de redução, de mitigação de emissões e de agir positivamente contra mudanças climáticas. Isso fará do Brasil realmente um país top, não apenas pelo tamanho, que ele já é muito grande, não, mas pela qualidade daquilo que faz. Se eu quiser encontrar vocês, quiser conversar com vocês, eu vou fazer o quê? @abag. Abag, te passo o meu cartão, tá. Lá você encontra o nosso pessoal, e de lá a gente tem a facilidade, por essa visão da cadeia produtiva, de te indicar quem é quem Maravilha. À sua disposição. Maravilha. Caio, obrigado pela visita, viu? Um prazer, sensacional um bater uma papo. Sempre chamado virei. Falar do agro é sempre bom, porque a matéria-prima é maravilhosa, né? Dá para fazer um bolo bem feito com essa matéria-prima. Nem fale, com bastante açúcar. Isso aí. Grande abraço.